Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no programa Raízes do Culto, este programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, trazendo assuntos, trazendo novidades, trazendo conhecimentos e informações para todos vocês aí de casa. Você, meu amigo, minha amiga, que deixa eu entrar na sua casa, que deixa eu te acompanhar numa viagem aí, né? Muitas vezes você está lá dentro do metrô, dentro do trem, dentro do ônibus e você está assistindo o programa Raízes do Culto e tirando as suas dúvidas, questionando sempre, por quê? Nós não somos e nunca seremos máquinas de manipulação. A partir do momento que Deus nos deu a palavra, por que nós devemos questionar e não acreditar nas histórias da carochinha? E hoje no programa Raiz do Culto eu vou falar um assunto para vocês assim que, olha, tá gerando, vamos dizer assim, algo extraordinário. A religião e os cursos, né? Alguns são a favor, outros são totalmente contras, né? Todo mundo é contra, todo mundo fala, e os meus cursos provavelmente está aí na lista de todos vocês, né? Que nem meu amigo Vanberto sempre diz, é boca de confusão. Já que é para falar de confusão, vamos falar de um assunto que vai gerar confusão e vai gerar aí autoconhecimento. Em primeiro lugar, nós temos que começar lá na paideia, né? No começo da criação da socialização humana, com Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Todos eles filósofos, idealistas, pessoas que morreram pelas suas ideias, pelas suas causas, dizendo assim: não sei o que vou fazer amanhã, mas sei para onde estou indo e por que estou indo, né? É o resumo de alguns filósofos aí que dizem que nós, em primeiro lugar, temos que entender aonde estamos e aonde queremos chegar. E para isso precisamos compreender, ter informações. E essas informações é o que faz a nossa religião, o que faz o nosso país crescer, é o que faz a nossa visão e metodologia ser aplicada de forma coerente. Ninguém pode dizer para você que está certo ou errado, porque o errado é algo que só Deus pode dizer, e certo somente sua consciência pode dizer que é certo. E para isso, eu fiz aqui um relato junto com algumas pessoas de alguns grupos que questionaram, perguntaram, e eu coloquei todas as questões aqui para responder aí para vocês. Religião e cursos. Vamos entender a palavra, em primeiro lugar, entender, compreender, agregar informações e conhecimento para que você possa ter uma base de descrição daquilo que você vai fazer na sua vida, correto? A palavra curso vem do latim, quer dizer cursus, né? O que significa direcionamento? Dar um direcionamento, dar uma formação na qual você vai entender para onde você deve seguir. Ou seja, você dá uma bússola para aquela pessoa poder encontrar realmente quem ela é no universo. Com isto, as palavras que nós usamos muitas vezes são distorcidas devido ao grande telefone sem fio que não escutamos, e muitas vezes a falta de interpretação acaba criando uma certa dificuldade ao falar de algumas coisas, correto, pessoal? Com isso, nós podemos dizer assim, que os cursos que são dados dentro da políticas religiosas são para que o homem consiga provar a existência de um Deus, que o homem possa provar que o que ele faz está voltado a um bem total. E por que nós, que somos da Jurema, da Umbanda, do Candomblé, da magia, do ocultismo, não podemos dar um curso no qual nós possamos formar ideais ou pessoas com ideologias de vidas? Para que isso? Para que nós possamos levar um projeto até os nossos governantes e possamos lutar pela nossa causa. Por que o Candomblé é uma religião de marginais? Porque a Jurema é tida uma religião de índios no qual não tem uma formação. Devido a isso, pessoal, a falta de informação. Vamos colocar a informação como algo que você entende, que você pode pegar. A partir do momento que eu explicar aí para vocês de casa sobre essa imagem de resina de Xangô, eu vou estar explicando, dando informações na qual você vai ter teorias para que você possa defender que este material de resina é melhor do que o gesso, certo? Com isto, nós criamos ideologias para poder defender técnicas, para poder melhorar a resina, para poder melhorar a estatueta, para melhorar o que nós queremos. Com isto, nós formamos uma base
uma base na qual nós podemos depois discutir com pessoas dentro do método científico, dentro das metodologias religiosas, para que nós possamos ter o respeito devido. Eu pergunto para vocês aí de casa, você que é juremeiro, você que é umbandista, você que é do candomblé, por que nós não podemos dar cursos de introdução ao espiritual indígena e ao afrodescendente? Existem vários projetos aí colocados nas câmeras aí do Brasil inteiro que não estão indo para frente, estão parados. Por que nossas crianças têm que aprender sobre um costume cristão e não pode aprender sobre um costume afrodescendente? Porque as nossas crianças não podem aprender sobre a espiritualidade indígena. Temos que aprender somente a história contada pelo branco e nada mais, né? Alguns antropólogos e sociólogos de renome acabam defendendo teses que diz que a religião só pode ser vista a partir do momento que existir informação dada. E essas informações dadas são o quê? Pessoas que vão estudar, que vão relatar, vão coletar informações para que elas possam discutir e criar um projeto. A partir do momento que eu faço isso, gente, eu começo a entender que a minha religião faz parte do universo. Não somente o catolicismo, né? Não somente o judaísmo, não somente o lado dos muçulmanos, que é muito forte no mundo, não é? O budismo. Por que o budista, ele dá, vamos dizer, informações, que são os cursos, que são essas direções para a pessoa se tornar um monge? Existem livros falando sobre isso. Por que o hinduísmo tem várias passagens, várias falas, estudos dentro do Krishnas para informar? E por que você aí de casa que diz juremeiro, você aí de casa que se diz do culto ao orixá, não luta para colocar um curso? Por que você não luta para explicar sobre a origem? Não vamos falar de espiritualidade. Eu não vou ensinar ninguém a dançar balé. Não vou ensinar ninguém a incorporar. Entendeu? Mas eu posso ensinar, aqui até peguei o cronograma para dizer para vocês assim, pessoal. Olha, vou pegar o cronograma. Introdução e conteúdo. Quem é a Jurema no Brasil? Você sabe quem é a Jurema no Brasil? Ou você só sabe quem é a Jurema no Nordeste? Certo? A origem da Jurema. Qual a sua origem? Indígena? Somente indígena? Como ela foi formada? Como ela foi trazida para o novo mundo? Ou seja, a unificação de povos. Como foi feito isso? Quem são os mestres? São diabos? Satanás? Espíritos obsessores que pegam a cabeça dos outros para fazer as pessoas virar gay, para as pessoas virarem sapatão? É isso que vocês querem, como juremeiro, mostrar aí fora para o mundo? É isso? Porque todo mundo está contra o Marcelo Alban. Só que aqui o espaço está aberto para todos vocês que são espíritas virem falar no programa Raiz do Culto. Entendeu? Quem são os mestres? Porque eles têm nomes? Por que eles têm qualidades? Por quê? Você já parou para pensar que o seu Zé Pilintra é um doutor? Nós sabemos disso. Mas ele é visto como malandro, bêbado, farrista. E aí, por quê? Qual a visão que temos? O índio, dentro da Jurema, qual foi o papel desse índio dentro da Jurema? Ele ajudou a construir uma religião? Ele formou uma ideologia? Ele formou métodos didáticos para dizer que isto era ou não? Questões para se perguntar. O caboclo, quem é o caboclo dentro da Jurema? Ele é o índio ou ele é uma mistura de duas raças? Né? Por quê? Porque muitos juremeiros usam a encruzilhada para fazer seu trabalho. E qual o sentido da encruzilhada dentro da Jurema? São questões que nós temos que perguntar. Por que vamos para a mata? Por que não podemos fazer isso ou fazer aquilo? Por que eu não posso fazer dentro da minha casa? Por que eu não... Por quê? Estes porquês devem ser respondidos, não afrontar nem violentar como vocês aí, que se dizem ser juremeiro e querem levar sua religião à frente, questiona no Facebook, nas redes sociais, me chamando de marginais, né? Ou marginais, como vocês estão falando, né? Você, Marcelo Alban, ele está marginalizando, ele é um marginal. Então são vários marginais.
Eu sou vários marginalizados e minha intenção não é esta. Eu, como professor, entendeu? Porque eu tenho um diploma. Eu estou apto a dar aula em metodologias fônicas, desenvolvimento de Braille, Libras. E aí? Eu pergunto para vocês aí de casa. As pessoas que realmente levam o nome da Jurema para a televisão. Esses dias eu assisti um comentário num Discover sobre a tradição indígena brasileira e as pessoas mostram, o índio mostra que ali é seus ancestrais, que ali é isso, que ali se cultua tal Deus. E nós fazemos o quê? Não, metemos o pau. Por quê? Porque somos incapazes de fazer o quê? Mostrar, dar informações. A espiritualidade, cada um tem a sua. Cada um, dentro do seu eu, dentro do seu ser, tem uma espiritualidade. Eu posso fazer milhões de cursos, não quer dizer que eu possa sair executando. Quando você fala em entendimento, em conhecimento, em desenvolvimento cultural. Nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de uma visão de mundo, de ancestralidade. Por que nós não temos esse espaço na televisão? Por que nós não temos espaço dentro das escolas? Quando eu estava fazendo faculdade, eu queria fazer algo diferenciado dentro da faculdade. E o meu tema foi a religião, o negro dentro da socialização brasileira, ou seja, dentro das sociedades. E quando eu coloquei este título e fui falar sobre isso dentro de um seminário, as pessoas acharam que eu, Marcelo Alban, por ser branco, de olho verde, era evangélico. E o meu amigo de turma, que era negro, que ele é de Angola, fala banto, era um macumbeiro. Olha a troca de valores como é grande. Sabe por que isso acontece? Porque nós botamos defeito. Nós botamos as pessoas para baixo. Nós não damos apoio. Ah, eu sou o pai de santo, eu sou o juremeiro, eu sou o babalaô. Mas quando alguém toma a iniciativa em fazer algo, olha lá, o maluco, é o louco. E eu garanto que a maioria das falas que estão circulando nos grupos, principalmente no WhatsApp, os evangélicos estão usando isto. Entendeu? Você que fala que nunca viu isso, você que fala que tem que guardar o segredo. Por quê? É alguma droga falar de religião? Tem que esconder, ninguém pode saber? Já dizia Lacan dizia assim: o homem só esconde aquilo que ele não conhece do mundo. O homem só guarda aquilo que é precioso para ele. Só que o homem deve lembrar que o diamante, por mais valioso que seja, se estiver guardado dentro de uma caixa de sapato, perde seu valor. E quando aquela pessoa parte deixando a sua caixinha de diamantes guardada, um pobre ser humano, sem ao menos saber o valor daquela pedra, abre a caixa e descobre uma pedra brilhante, achando que é apenas uma pedra de vidro, entrega ao outro o ouro e a riqueza que ele poderia viver melhor. Então eu pergunto para vocês, neste mundo de decadência, vocês estão guardando tanto ouro, no qual pessoas que vão vir depois de nós, vão fazer o quê? Vão agregar estes valores achando que é apenas porcarias e dar a outras pessoas, sem ao menos ter olhado e avaliado o que era aquilo. Então devemos pensar. Eu vou para um breve intervalo, que é o tempo de vocês pensarem sobre tudo isso que eu estou falando e dizer realmente se você concorda ou não. Se devemos dar direcionamento a nossas religiões ou devemos afundar um barco cheio de hipocrisias e de desinformações na qual não vai servir para ninguém. Ache aí seus caminhos e até depois do comercial. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raízes do Culto e hoje falando
religião e cursos? Pode? Existe? Deve ser feito ou não? Para isso, nós temos aqui uma pequena reflexão, né? O curso de teologia tem, em primeiro e princípio, divulgar e explicar cientificamente a existência de um plano espiritual, direcionando seus alunos para uma questão: a existência de Deus e suas formações dentro dos mandamentos e introduções sobre versículos e sobre invocações da Bíblia do nome de Deus. Olha só. Então quer dizer que para ser padre você não deveria ter um dom? Para ser pastor? E aí? É questionável ou não? Você deve ter um dom ou você pode estudar para se tornar um? Questão para se pensar, né? As informações também dadas dentro do curso de teologia, ela tem como informação provar a existência de um Deus único no universo. O ensino religioso é constante dentro das escolas e dentro da vida social do homem. O portal religioso humano, no qual eu digo a vocês: é possível ou não? Para encontrar Deus, segundo Comênides, o homem deveria meditar e evoluir a sua espiritualidade. Segundo Inácio de Loyola, jesuíta, no qual veio com o seu exército para o Brasil, trazendo o conhecimento do jesuísmo e dizendo assim: todo homem deve fazer a catequese, né? Para que ele possa entender a cultura e se tornar filho de Deus. E aí eu pergunto para vocês: o índio falava qual língua? Não é? Você aí, Babalorixá, que está divulgando o meu nome aí, né? Pai Ogum aí, que está fazendo, obrigado pelo seu trabalho inédito aí na minha vida e agradeço por o senhor estar divulgando o meu nome. Pergunto a você: os índios que aqui viviam, Guaranis, Tapajós, Cariris, eles tiveram que fazer um curso de catequese para entender o que era Deus, quem era Jesus no mundo, e ele criou em cima disso uma religião, correto? O negro escravizado que apanhava no tronco teve que ser totalmente instruído dentro da religião católica para que ele pudesse cultuar seus orixás. E até hoje, pessoas e mais pessoas acreditam que Ogum é São Jorge ou Santo Antônio. Lembrando que o Santo Antônio, conhecido dentro do seu nome verdadeiro, Santo Antão, ou Santo Antônio, né? Conhecido assim, foi um homem que agregou a sua vida a fazer caridade, deixando de lado todos os prazeres. E quando ele olhou para trás, tudo aquilo que ele ensinou tinha se tornado capitalismo, ou seja, capitalização de bens. E Santo Antônio morreu no chão, olhando para o céu e dizendo: Pai, aonde errei? Aonde ele errou? Ele apenas construiu algo. Ah, mas Santo Antônio é santo. Sim, é um homem santificado porque deixou tudo para os outros governar e usufruir, certo? Mas dentro desta cosmologia que nós estamos falando aqui, pessoal, o que nós temos que entender? Que se eu não dou a informação, alguém cria ou manipula, né? Manipula certos tipos de situações na qual você aí é passado para trás. Eu espero que todos vocês que estão vendo aqui o vídeo façam o seguinte: faça a mesma coisa que o Pai Ogum aí, distribua, coloque nas redes sociais, tire essa viseira de olhar somente para frente, achando que lá você vai encontrar a salvação de plenitude, a salvação individual de cada ser dentro da sua consciência humana. O homem se condena a partir do momento que ele olha para si e diz: eu gosto de outro homem, né? Então ele se condena a ser manipulado como um homossexual. E aí a socialização, a forma de construção da sociedade acaba dizendo que ele não pode. E perante alguns clãs, ele seria um marginal, não é? Então o estado de consciência só é salvo quando você tem a informação de entender quem é você neste mundo, quem é você
dentro deste universo. Para isso, alguns filósofos e historiadores dizem: o ponto de vista de enxergar o conhecimento dentro de uma escola é dar a existência de informações. Na cultura, temos 3 povos: o negro, o indígena e o branco, cada um com a sua cultura e com a sua evolução espiritual. Entendendo que todos os deuses do branco, do negro e do indígena levam ao mesmo caminho, a salvação. Existem vários tipos de conhecimentos, segundo relatos de alguns psicanalistas, no qual existem 2 tipos de conhecimento: aquele que você conhece e pratica, e existe aquele conhecimento que é teórico, no qual você só tem a prática, mas não tem a teoria, e você tem a teoria e não tem a prática. Esses 2 conhecimentos andam lado a lado, mas não quer dizer que se mistura. Eu posso ensinar vocês tudo sobre psicologia humana, sobre pedagogia, sobre desenvolvimento de ética, né? O que é a ética na nova vida, na nova sociedade? O que é ética, né? Só que não quer dizer que você poderá ensinar outras pessoas a ter ética, porque a ética é um grau que envolve filosofia, envolve história, envolve teologia, envolve vários assuntos que você aí de casa pode passar 100 anos estudando e não vai chegar nunca a compreender a ética. Você já viveu um tempo da sua vida e agora você perde tempo em falar mal do outro que quer construir uma metodologia, e aí você cai no pecado capital, sendo abandonado por Deus e olhando para trás, vendo que a sua casa continua a mesma e daquela pessoa que você está falando mal está no alto padrão. E aí você começa a se perguntar: será o que fiz está certo? Como Santo Antão? E aí? Questiono você aí de casa agora: será que você realmente está preparado para engaixar, sabe, fazer uma raiz na qual você engancha tudo isso e constrói um engajamento de formações de éticas? Questão para se pensar, meu amigo. Com isso, a cultura pode ser positiva ou negativa. Exemplo: porque nós não temos aulas de Guarani, porque nós não temos aulas de metodologias indígenas para entender melhor o nosso povo ancestral. Porque não temos aulas de Yorubá, porque a aula de Yorubá não pode ser exigida dentro da grade curricular. Porque nós não podemos falar Yorubá sabendo que todo mundo usa a língua Yorubá como usa o inglês. Um exemplo: todo mundo fala: eu vou para night. Ninguém fala eu vou para noite. Eu vou para night, não é? Ai, amiga, aquele bofe é babado, não é assim? São palavras usadas que muitas vezes têm um derivado da palavra banto, yorubá ou nagô, jeje nagô. Quem nunca falou, né, para um amigo: ai, você precisa tomar um bori, mesmo não sendo da religião afrodescendente? E aí você vê que os nomes estão usados aí sem ao menos saber o porquê. Ah, uma banda de axé. O que é a palavra axé dentro do cotidiano espiritual? São questões que você aí de casa, na sua pequena visão, acaba esquecendo, né? Ah, eu vou ali comer uma comida baiana. Qual comida? Ah, acarajé. O que quer dizer acarajé? São palavras que você aí de casa não tem respostas. Por quê? Porque você só quer ver o lado negro da religião. Você transmite informações negativas do seu próprio culto, daquilo que você realmente frequenta. Então, olhe para dentro de si e diga: eu preciso evoluir o meu ser e criar minhas próprias metodologias de desenvolvimento. E entender que os cursos foram dados ao mundo pela visão de Deus. Deus diz: siga o caminho. Todos os caminhos me levam a você e você a mim. Ou seja, Deus está em mim ou Deus está nele mesmo, no qual eu vou buscar. Então, tudo isso precisa ser entendido. E essas metodologias de informações você só aprende estudando e questionando.
Se você participa de um grupo, você está dando informações, você está dando um curso no dia a dia, falando, orientando as pessoas. Se você compra um pequeno livreto no qual fala da origem, ou você faz um programa de televisão mostrando a origem, você está dando um curso, porque você está dando um direcionamento para a pessoa buscar e compreender aquilo. Então eu digo para vocês, amigos de casa, será que tudo isso é positivo ou negativo? Depois do comercial, nós vamos aí debater mais sobre isso. Ache aí seus caminhos e até depois do comercial. Olá, queridos amigos, voltamos com o programa Raízes do Culto. Este programa que dá o que falar. E hoje nós estamos falando sobre religião e cursos, né? Depois de algumas ofensas no qual eu tenho provas, né, sobre essas pessoas, eu posso processar, mas isso não é da minha índole, porque a ignorância ela não cabe em muitas coisas e nós não devemos levar em considerações, né? Pessoas pequenas que não sabem como lidar com determinadas situações. Com tudo isso, pessoal, o que acontece? Em 2008, eu estava numa reunião, né, num local público, falando sobre religião. E tinha alguns pastores, né, bem instruídos, e a pessoa foi, por idade, por ser uma pessoa respeitada dentro do meio, ela chegou e falou assim: nós devemos lutar pelo candomblé, porque o maior problema do candomblé é a gente não ser visto. Aí esperaram ela falar tudo que ela tinha para falar. O pastor levantou e disse assim: segundo alguns historiadores, o candomblé é uma palavra de duas origens, francês banto ou banto francês, que quer dizer reunião de tambores. E pergunta a senhora, minha mãe, agora, como a senhora gosta de ser chamada, qual o dia que esta religião vai ser comprovada socialmente, humanamente, como sendo um culto, se vocês não têm artifícios? E começou a detonar a pessoa que estava ali. E o resto tentou ajudar. Só que os caras tinham o quê? Dados, informações, né? Dados e informações. E aí foi aonde começou a criar-se uma situação desagradável para todas as pessoas que estavam ali de matrizes afrodescendentes. E aí eu pergunto para vocês, será que vocês aí não deveriam estudar mais, ter diálogo? Quando eu digo estudar, não é fazer uma faculdade, não é você estudar mais, quando você for falar alguma coisa, ter argumentos. E esses tipos de argumentos, eles devem estar dentro de uma formação social, ética, respeitosa. Por quê? Porque nós temos que dar origem ao nosso culto. Por que nós não podemos falar das nossas religiões? Por que nós não podemos pegar e ir num lugar, né, e fazer uma marcha? Por que nós não podemos fazer um trabalho em determinados lugares? Então tudo isso nós temos que buscar informações. E estas informações, elas estão dentro de um artigo, que é a livre expressão. A justiça brasileira apoia. É porque muitos não se interessam. São pequenos grupos éticos que vão lutar para que a nossa religião possa ser direcionada corretamente. Como nós podemos fazer isso, gente? Com tantas pessoas ignorantes ao nosso redor, atacando uns aos outros. Ah, porque olha, aquela pessoa ali não é isso, aquela pessoa não é aquilo, aquela pessoa não é isso, Espera aí. Espera. Será que aquela pessoa, naquele tempo todo, ela não aprendeu, não evoluiu, ela ficou na mesmice? Só existe um juremeiro no Brasil? Só existe um babalorixá no Brasil?
Só existe um babalaô no Brasil? São questões e mais questões que nós devemos aí entender. Você quer ser tão bom, você é bom no quê? Porque eu digo para as pessoas, eu não preciso estar à frente de uma câmera colocando minha cara a tapa se não fosse para fazer o diferencial. Aproveitador? Do quê? Do que eu aproveito? Digam para mim. Falam para mim. Se eu estou dando sempre informações a todo mundo, sempre estou sendo cordial a todo mundo, lógico, coisas que são absurdas eu não vou acertar e não vou participar. Mas eu digo aí para vocês, digo para todos vocês aí, a nossa religião ela precisa de algo chamado ou cúpula ou reunião, para que nós possamos colocar a nossa religião à frente das câmeras, à frente de um período, certo? Por quê? Porque nós não temos espaço. A única mídia que nós temos e nós usamos negativamente são as redes sociais. É um falando mal do outro, é um dizendo que o outro não é, acabando com a nossa religião. Nós temos um pequeno espaço que não chega nem 10% da mídia no Brasil. E o que vocês fazem? Atrapalham o desenvolvimento do outro, questionando e dizendo que aquilo não é e que aquilo não pode, né? Existem vários tipos de informações que podem ser dadas a partir do momento que você começa a conhecer o outro. Você começa a dizer que o outro não pode. Calúnia e defamação é crime federal. Você tem que provar. Você tem que provar através de artigos, através de coisas que muitas vezes você não tem informações. Eu digo para vocês, todos os meus cursos estão dentro do meu CNPJ. O Espaço Núcleo Anjo Belo tem CNPJ. Todos os cursos que estão aqui dentro estão legalizados, não é plágio, não é pesquisa do outro, não é informação do outro. Todas as biografias de pesquisa, as fontes, são passadas. Então não é coisa insegura, coisa incerta. Porque incerto é quando você faz algo, você põe algo dentro do culto ali e você não diz. Você não diz, você fala assim, olha, eu estou fazendo, não sei de onde eu tirei. Não é uma fonte segura, não. Existem vários babalaôs hoje, escritores maravilhosos, até mesmo escritores brasileiros que fizeram diferente. Mestre Didi, José Beniste, Agenor Miranda. Quantas informações estas pessoas não deram? Escritores que vêm trabalhando para a melhora da nossa cultura. E eles estão errados? Eles estão errados quando Júlia Braga escreve Nagoya a Morte? Quando você pega uma tese de mestrado hoje na internet, no Google Universitário, você aí, entra lá no Google Universitário, tá? Entra lá. E aí você vai ver várias teses de mestrados, de doutorado sobre a religião. Então eu digo para você aí de casa, a religião pertence a quem? A Jurema é dos nordestinos, ninguém mais pode fazer, só eles. Isso para mim mostra insegurança muitas vezes. Porque eu conheço juremeiros lá da Paraíba que dão a cara a tapa, que mostram para as pessoas o culto. Tem vários, aí só você entrar no YouTube, vários relatos. Dentro desses cursos não é aberto fundamentos, não quer dizer que você sai daqui juremeiro, não. Que nem muitos estão falando. Desculpa você aí de casa que não deveria estar escutando isso, mas eu digo para vocês, pessoas desinformadas vão tirar a sua informação também. Quem anda como desinformado se torna desinformado e meio.
Então busque informação. Você, antes de jogar um Búzios, né, como eu escutei dentro de uma casa de artigos religiosos ontem, que o pai de santo disse que o orixá estava escondido no jogo. Peraí, escondido no jogo? Então ele estava debaixo da mesa, né? Se ele está escondido, ele está debaixo da mesa. Então são essas coisas que não tem cabimento, gente. Briga de orixá. O orixá está brigando na sua cabeça. Não, existe um Odu, e dentro daquele Odu pode falar vários orixás. E você tem que entender qual aquele orixá que vai resolver o problema ou vai trazer a solução para o consulente. Por que você não questiona? Porque você acaba aceitando o que os outros falam. O mais velho falou. O mais velho, ele tem a ciência dele, a sabedoria dele, ele tem o conhecimento dele, mas você tem que agregar para não ser engolido pela nova mídia que está por aí. Você sabia que alguns livros de cultura iorubá que chegaram no Brasil não foram escritos por autores que são babalaôs? Só que são pessoas que têm o conhecimento, mas são pessoas cristãs, são pessoas de outros segmentos, até pessoas que protestam contra a igreja escreveram esses livros. E a gente aqui compramos isso. Por quê? Porque nós não conseguimos informações. Da onde que vem o orixá? Da onde que vem a nossa cultura? Da onde vem o nosso desenvolvimento espiritual? O que é desenvolvimento espiritual? O que é mediunidade dentro da ciência? Por que nós temos que provar que a mediunidade ela é uma consciência mais do que humana? Allan Kardec tentou explicar isso. Os grandes espíritas brasileiros que hoje dão cursos sobre mediunidade, sobre passes mediúnicos, sobre escolas mediúnicas, estão formando uma nova ideologia de espiritualidade, na qual elas aprendem e desenvolvem cultura, no qual elas desenvolvem coisas que nós estamos atrasados um século. Então eu digo aí para vocês, aí pessoal de casa, pergunte o porquê, questione e digo a vocês, siga o caminho, não desvie dele, porque ele é do Marley, Zambi, Deus, Tupã, é o Criador de tudo que existe no universo. Não adianta você falar o nome de Deus se você não conhece o sentido de Deus. Ache aí seus caminhos e até o próximo programa Raízes do Culto.